E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai criar o nosso Hot Button Category, que é a categoria de onde vai ficar os itens no inventário. Na aula passada a gente criou o nosso slot item e nessa aula a gente vai começar um pouco diferente. Eu poderia estar começando os slots já, renderizando todos os slots que vai ter, mas eu vou começar um pouco diferente, eu vou começar pela categoria. Então o que a gente vai fazer aqui é basicamente já criar só pelo menos a base do nosso widget de base, né? Que no caso seria o que a gente vai utilizar para renderizar o inventário. Então eu vou vir aqui, ó, wb base inventory, e aqui a gente já sabe o que tem que fazer. A gente coloca um canvas, segura o shift aqui, coloca em 1920 por 1080, e aqui, por enquanto, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar um image, que no caso é o background, que a gente vai utilizar. Aquele atalho, para quem não sabe, segura o shift, clica aqui, segurando o shift, agora clica de novo, segurando o Ctrl, que ele vai deixar tanto nas âncoras e nos eixos corretamente. Então eu vou vir aqui em Icons, se eu não me engano, deixa eu vir aqui, eu não peguei o background, né? A gente precisa pegar o background. Então, eu vou pegar o background aqui. Peguei o background está dentro dos arquivos, você exporta aí. E aí eu vou selecionar ele aqui perfeitamente. Porque o que eu vou precisar aqui? A única coisa, como é só 2 botões, como está lá no Figma, eu vou só pegar aqui um vertical. Eu vou fazer tudo aqui mesmo. Então, vou pegar aqui um vertical. Vou deixar... Opa! Deixa eu voltar aqui. Vou deixar mais ou menos... Então a gente coloca ele aqui. Eu vou deixar por enquanto ele aqui que não vai atrapalhar tanto. Então vamos lá. Como eu posso fazer ele separado, eu posso fazer também a lógica dentro aqui desse widget do base. Então eu vou pegar o botão, esse botão aqui, e vou pegar o tamanho dele aqui que está dentro do meu Figma. Então o botão é 100%. Então eu posso trabalhar esse botão 100%, mas também eu posso englobar ele dentro de um size wrap. Então venho aqui, ó, dou um size wrap e aqui eu consigo deixar o tamanho que eu quero. Então venho aqui, colocar 100%. Aqui vou clicar em size to content no vertical. Aqui eu vou deixar consumables, que é o primeiro botão, e aí eu vou colocar os ícones, né, que no caso, deixa eu ver qual é o nome que eu coloquei, porque a gente precisa desses ícones aqui. Deixa eu até olhar para ver se eu importei todos corretamente. Então vou vir aqui, icons, a gente tem o trash, a gente tem o slot hot button. Deixa eu ver aqui se eu não fiz algo diferente. Icon fontes. Maps. Eu pensei que eu tinha trazido todos, né? Mas não trouxe. Então vou importar aqui. Lembrando que o de vocês vai estar aí também. Então deixa aqui, ó. Pronto. O que eu preciso é o base. Só que, lembrando que se o botão tiver selecionado, ele vai estar vermelho. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar primeiro o base aqui, que é o mais importante. Aqui ele está dessa cor. Clica aqui, ó, em tint e deixa branco. Também a gente vai tirar esse bordas arredondadas e vai deixar image. Aqui no select a gente vai colocar no select e no hover, a gente vai colocar aqui o select. Vou selecionar aqui, vou pegar essa referência aqui também, colocar aqui a cor branca, tirar a borda arredondada. Vou segurar Shift com o botão esquerdo, se eu não me engano, com o botão direito para copiar. E o botão direito segurando o Shift para colar. Olha só que ele fez agora esse efeito aqui, ó. Colocou nos dois. Então é um atalhozinho aí a mais para você fazer. Então, beleza. Com isso aqui, a gente agora vem e coloca dentro do botão um overlay. Porque esse overlay a gente pode colocar qualquer item dentro. Então eu vou zerar primeiramente esses padding aqui. Também o padding desse botão.
Vou zerar aqui. Vou tirar todo tipo de padding para não ficar desproporcional. Vou expandir na horizontal e na vertical esse overlay. Dentro desse overlay, eu vou colocar o quê? Uma imagem que vai representar o item dele. Vou centralizar ele na vertical e na horizontal. E aí eu vou pegar o item aqui que vai ser referência como um pedaço de carne, ó, mais ou menos aqui. Qualquer coisa eu posso diminuir jogando um size box também, englobando ele com o botão direito, with box. Aí eu venho aqui e posso colocar o tamanho que eu quero. Então vou vir aqui no Figma e ver o tamanho da imagem dele. É 82. Vamos ver aqui se vai ficar legal essa imagem. 82 por 82 para ver se não vai ficar tão desproporcional. Ó, ficou legal, ficou legal. E aí a gente já tem o primeiro botão. Então a gente pode até replicar esse botão aqui, ó. A gente tem ele aqui. Vou duplicar ele. Só que a diferença é que aqui agora eu vou pegar essa arma aqui. Vou chamar esse botão aqui de Weapon. Com isso, agora a gente pode até usar um space se a gente quisesse, para ficar até melhor. Para a gente utilizar todo o tipo de tecnologia que a Unreal pode proporcionar, né? As ferramentinhas aqui, a gente joga ele mais para cá. E aqui o padding a gente, sei lá, vamos testar aqui. Eu vou deixar 5 aqui. Pronto, ficou legal. Claro que aqui ainda a gente precisa colocar o efeito que vai ser o primeiro item que vai ser clicável. Que no caso é o item que a gente quer. Então eu vou vir aqui, ó. Vou criar uma função active button. Eu vou chamar de hot. E aqui a gente pode fazer aquele velho básico, que como só tem 2 botões, então não precisa fazer algo modular, né? Porque a gente poderia fazer modular se fosse mais de 5 botões, e aí colocando números não seria válido. Toda vez que a gente criasse um botão, a gente teria que aumentar a lógica. Não, a gente vai fazer só isso aqui porque ele não precisa. Como é só 2, então eu vou vir aqui index, que vai representar o item 1 ou 0 ou 1, né? Para dizer que o 0 é o primeiro, 1 é o segundo, e aí quando eu clicar ele vai dizer que 1 vai ficar preenchido. Então eu vou verificar aqui, ó, se esse index aqui é igual a 0. Se for igual a 0, vai rodar a lógica aqui. Se esse index for igual a 1, vai rodar novamente essa lógica aqui, ó. Jogo no false, né? Porque não é o 0 aqui. E aí a gente vai fazer a lógica. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Essa imagem eu vou chamar aqui de consumable. E essa imagem aqui eu vou chamar lá de weapon. Para ficar mais organizado. E aí o que a gente vai fazer aqui? Quando for igual a 1, igual a 0, né, que é o primeiro, eu vou pegar principalmente o botão e vou trocar aquelas informações lá. Só que os botões aqui, a gente precisa pegar a referência dele aqui, o consumável. Aqui é o botão. Se a gente botar o mouse em cima, a gente vai ter a referência. E aí a gente vai vir aqui, ó, dar um set style. Aqui é uma estrutura, a gente pode dar um make. E aqui ele vai ter todas as informações. Aqui tem um hover, dou um make aqui. Opa, no caso, a gente pode vir aqui, ó, make from texture. A gente pode colocar um material também. Como no caso a gente quer uma textura, então vou vir aqui e vou deixar aqui, ó. Beleza. Dessa forma, toda vez que eu inicializar, chamando essa função no begin, ele vai conhecer que o 0 é o primeiro. Então ele vai cair aqui e ele vai setar o estilo. Esse estilo eu estou pegando basicamente dessas propriedades desse botão. Então aqui, ó, da aparência, style, e agora a gente tem todas as informações aqui. E o que a gente precisa fazer é só inverter. Então a gente vem aqui, ó, deixa eu voltar, joga aqui, selecionado. A gente inverte os papéis. O hover, como ele já vai estar preenchido, eu posso até deixar aqui, ó, só para a gente brincar um pouco. Aí aqui também eu jogo aqui, se for true. Só que a diferença que tá, beleza. E aqui no começo
É bem simples, ó. A gente só vem aqui, ó, traz isso aqui e o waypoint aqui. Faltou colocar o waypoint, então eu venho aqui para colocar a referência desse botão e então ia dar erro. E aqui é a mesma coisa, ó. A gente pode pegar esse estilo, dar um set, jogo ele aqui e jogo aqui. Só que a diferença é que a gente vai ter que colocar normalmente o que estava. Então a gente vem no base, coloca aqui, no hover a gente vem e coloca o selected. E aí a gente tem esse resultado aqui. Agora a gente pode até vir aqui, ó, e inicializar por enquanto, porque como a gente ainda não colocou o evento de clique do botão, então a gente pode colocar o primeiro aqui que é o 0. E aí a gente pode ver. Só que no caso não tem. Então eu vou vir aqui no Player Controle. Dentro do Player Controle, eu vou criar aqui uma KF. Só para a gente testar. Depois a gente vai alterar. Eu vou vir aqui e inicializar esse Player Controle, esse widget, né? Então eu vou vir aqui Create Widget. Vou trazer aqui Base Inventory. Vou promover essa variável, vou chamar WB base inventory com referência para ser bem documentado. E venho aqui embaixo, ó. Eu só vou dar um aqui, eu vou verificar aqui viewport, se a viewport está ativa, se tiver, aí eu venho aqui, ó. Eu vou dar um remove from, porque ele já vai estar ativo. Aqui eu vou vir aqui dar um set input. Eu posso ter tanto o game UI, mas no caso eu vou deixar só o UI aqui. Aqui é o player controle, eu posso dar um self, ele está no própria classe dele. E aqui eu dou um set show mouse. Aqui não precisa de referência também. E pronto. E agora só chamar aqui o add to viewport para a gente inicializar. Então se eu dar um play aqui, ó, ele vai trazer. Tá vendo que ele já tá tendo esse rovezinho aqui, esse efeito? Tá, agora a gente só precisa vir aqui e ver se de fato tá funcionando. Então aqui Active Button, Selfie, vamos ver aqui se está tudo correto. Ah, tá, me esqueci de colocar. Então se eu apertar agora, é para comidazinha, né, que no caso é o primeiro, tá vermelho. Então quando eu clicar agora, é para ele trocar. Só que agora a gente não fez, a gente vai, para finalizar essa aula, a gente vai fazer isso agora. Então eu vou vir aqui no clique e aqui também no clique para a gente colocar essas duas funcionalidades. Então aqui se vir, coloco para cá e aqui coloco o número 1 para a gente ver a mágica acontecendo. Vamos dar um play. Se eu apertar, vou entrar aqui em tela cheia, apertei. Eu colocar aqui tela cheia. Se eu apertar F, se eu clicar aqui é para ficar marcado o waypoint e o outro sair. Então ele vai ficar esse estilo aqui, ó. Que depois a gente vai colocar efeito sonoro, vai ficar muito legal. E aí na próxima aula a gente vai fazer a parte onde a gente vai renderizar cada tipo de categoria. Se for apenas consumável, vai trazer os consumáveis. Se vai ser o waypoint, vai trazer os waypoint. Então basicamente é isso. Até a próxima aula.